Olá, pessoal. Vamos conversar agora sobre aquela questão das observações do financeiro, que é aquela ação que vocês precisam fazer, precisam realizar nesse momento imediato que é feita a venda. Ou seja, uma vez o contrato gerado e uma vez que o cliente já esteja liberado, né, vocês têm essa função de registrar a forma que foi pago, né, ou que foi acordado com o cliente, ou o status daquele cliente como pagamento, numa aba que se chama financeiro, né? Vamos lá, só para vocês entenderem, vamos fazer um passo a passo juntos aqui. Eu criei um cliente fictício aqui, ó, treinamento e finance, tá? Vamos supor que meu cliente já fechou, já liberei o cliente, tá? Antes de qualquer coisa que a gente precise fazer aí de uma segunda atividade, né? Eu vou lá na aba financeiro. Na minha aba financeiro, a gente vai ter essa opção aqui, ó, conta crédito a receber, tá? No meu login aqui ele tem mais opções aqui, mas nos de vocês ele está mais limitado. É só clicar aqui em a receber. Quando vocês clicam lá no a receber, ele abre lá uma série de clientes, lá uma série de parcelas ainda que foram vendidas recentemente, que ainda tem alguma pendência do financeiro ou que o financeiro ainda não deu baixa aqui, tá? Só para vocês entenderem uma coisa importante. Qual é a razão desse processo? É importante entender a razão para vocês entenderem, terem noção da responsabilidade disso. É para que o setor financeiro da Beluve consiga associar o seu pedido àquele pagamento. Ou seja, uma vez que seja feito por Pix, por transferência, por depósito, por exemplo, a gente consiga associar lá na conta da Beluve, na conta corrente da Beluve, ao pagamento do pedido. Ou então é um pagamento por cartão de crédito, ou seja, a gente vai associar aquela parcela no cartão de crédito àquele contrato, né? Ou então, eventualmente, uma proposta de financeira, para que a gente consiga associar a financeira dentro daquela data, tá? Então, isso é importante vocês entenderem. Não tem como deixar essa informação em aberto, senão a pessoa responsável pelo setor financeiro nunca vai saber se aquele pedido já está pago, se a gente está aguardando um pagamento, ou se aquilo já é um pedido programado para ser feito o pagamento daqui a alguns dias, tá? Então isso aí é fundamental aí para que a gente consiga dar andamento nisso e é uma responsabilidade de vocês nesse momento imediato à venda realizada. Outra informação importante, só quem acessa essa informação posterior é a pessoa responsável pelo financeiro. Então todas as informações que a gente vai colocar aqui são referentes às informações somente financeiras, ou seja, referente a pagamento. Não precisa colocar informação sobre alguma especificação técnica do projeto, alguma informação sobre previsão de agendamento, de medição, esse tipo de coisa. A pessoa responsável pelo financeiro não precisa ter esse tipo de informação, porque são setores diferentes, tá? Então, as observações que a gente vai colocar aqui, eu vou criar algumas aqui como exemplo, vocês vão entender que é só referente ao pagamento, tá legal? Vamos lá. Eu criei, então, aquele cliente lá, vamos voltar aqui, ó. Eu criei aquele cliente lá, treinamento e finanças, fechei a venda agora com ele, meu cliente já levantou, foi embora. Antes que o Fernando cobre, eu vou aqui, ó, em financeiro, a receber. Primeiramente, vocês vão perceber que esse a receber, ele não distingue por login, por vendedor, tá? Quando vocês abrirem aí, vocês vão ver que tem todos os vendedores da equipe, tá? Isso é uma questão aqui de configuração, mas não tem problema. Essas informações vocês vão conseguir identificar qual é o cliente de vocês, tá? E outra informação importante, o fato do cliente ainda estar aqui não quer dizer que a pendência que vocês relataram que já não existe mais, que ainda exista alguma pendência. Às vezes o próprio financeiro ainda não deu baixa aqui, ainda não deu tempo de dar baixa. Mas vamos partir do princípio, ó, que eu vendi para esse cliente aqui, ó, que eu chamei de treinamento e finance, tá? Por que está aparecendo, por exemplo, aqui duas linhas aqui no meu, como esse cliente chamado treinamento e finance? Porque, na verdade, eu criei esse contrato da seguinte forma, um sinal mais 5 parcelas, por exemplo, tá? E aí ele acaba separando em 2 momentos ali, porque a gente precisa botar informação, por exemplo, de que foi acordado quanto ao sinal e informação sobre o parcelamento, tá? Se eu tivesse feito, por exemplo, em 10 vezes na financeira sem sinal, 0 mais 10, ele ia ter só uma linha ali, que é só uma forma de pagamento. No meu caso ali tem 2 linhas, porque é sinal mais parcelamento. Então eu preciso ter informações diferentes ali, tá? Então vamos lá, ó. Vamos supor aqui, ó, que esse meu cliente, ele pagou aqui um valor e parcelou o restante,
tá? Vamos fazer alguns exemplos aqui, ó. Então, essa primeira linha aqui é referente ao sinal. A gente consegue identificar aqui pelo valor, né? À direita aqui aparece sempre o valor. Eu vou selecionar esse meu cliente e abrir aqui a observação. Então, aqui eu vou registrar uma observação só sobre o sinal, porque eu só abri ali o sinal, tá? Cliquei aqui em novo. Vou procurar usar sempre com letra maiúscula para facilitar a minha vida, tá? Vou dar uns exemplos aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Cliente realizou pagamento por Pix, tá? Esse é um exemplo. Coloquei ali, vou dar um salvar. Ou então, por exemplo, o cliente ainda não realizou. Então, vou botar ali, cliente fará Pix até segunda-feira. Tá ok? Cliente comprou aqui no sábado, está esperando lá fazer uma transação financeira. Cliente vai pagar esse sinal por Pix até segunda-feira. Coloquei ali. Outra opção que poderia ser, ó, ainda em relação ao valor à vista, ó, pagamento por cartão de débito, né? Cartão de débito, ou então o próprio cartão de crédito também é possível, né? Então vocês estão entendendo que essa informação é só referente ao sinal, né? Ele pode ter pago o sinal aí por Pix, por uma transferência qualquer, pagamento por cartão de crédito, ou de repente pagou em dinheiro, né? Depois a gente vai conversar aqui qual é a situação aqui em dinheiro, mas a gente pode botar algumas informações ali para que o financeiro, no momento que lê isso aqui, procure no canal correto aqui, seja um canal ali que seja uma conta corrente, seja no canal que a gente recebe o nosso cartão de crédito ou débito, tá? Eu vou deixar aqui como exemplo o seguinte, ó, cliente fará Pix na segunda-feira, tá? Que é uma situação onde aquele pagamento fica ainda em aberto, tá bom? Vou salvar aqui, ó. Salvei, fechei. Então essa minha primeira aqui já está com observação que é referente só ao sinal. Referente às próximas parcelas, eu vou selecionar aqui a outra linha e vou aqui em observação. Aí vou colocar lá, pagamento, vamos botar aqui parcelamento realizado por Santander. Tá bom? O que é importante? Quando a gente faz por financeira, é importante que nesse momento a gente coloque a observação, se foi losango ou se foi Santander, tá? Ou eventualmente se foi cartão de crédito, depois a gente vai fazer outros exemplos. Se foi Santander ou se foi losango, é importante estar aqui para a pessoa responsável lá pelo financeiro, como eu falei para vocês, não tenha que ficar procurando em vários canais lá onde foi parar o pagamento de vocês, tá? Perceberam a importância disso daqui? Então vamos lá, ó. Parcelamento realizado por Santander, tá ok? Poderia dar um salvar ali para finalizar. Ou então colocaria ele pagamento realizado por losango, tá? Botei aqui salvar, tá? Então, por exemplo, ó, já tenho aqui nas duas opções aqui, ó, no primeiro aqui, que é referente ao sinal, observação está lá, cliente fará Pix na segunda-feira, e a outra aqui que é referente ao parcelamento, tá? Ali na observação, a pessoa responsável pelo pagamento vai ver lá, parcelamento realizado por Santander, tá? Quais são as variações disso daqui, ó? Se eu coloquei aqui na observação do sinal que o pagamento já foi realizado, acabou a minha história. Já finalizei, não preciso voltar aqui nessa observação. Mas eu coloquei aqui, ó, que o cliente ainda vai fazer esse pagamento na segunda-feira. Então, o que eu vou informar aqui na segunda-feira, quando o cliente fizer o pagamento, ou me mandar uma comprovante, ou simplesmente me avisar que foi feito, né? Às vezes não tem necessidade nem de mandar o comprovante. Se ele avisou que foi feito, a gente consegue associar isso pela conta se a gente for registrar aqui. Então, na segunda-feira, eu vou colocar aqui, ó, para facilitar a vida da pessoa do financeiro, até porque é uma obrigação nossa, ó. Coloquei aqui, ó, cliente realizou pagamento por Pix nesta segunda-feira. Tá? Porque na segunda-feira, a pessoa responsável pelo financeiro vai olhar aqui, vai ver que foi pago, que o Pix já está pago, ela vai confrontar na conta corrente, tá? Para confirmar se de fato foi pago. Só vocês vão observar aqui que uma vez a observação colocada aqui, não tem como apagar, tá? Eu vou criando outros exemplos aqui, só para vocês entenderem, mas no caso, ele perderia o sentido aqui da sequência. Mas só para vocês entenderem uma coisa, ó. Por exemplo, ó, ou então chegou segunda-feira, o cliente falou, ó,
Isso, segunda-feira não consegui ir ao banco, tive uma dor de barriga, eu só vou poder ir na quarta-feira. E a pessoa do financeiro lá está esperando essa informação lá, ela está toda hora olhando na conta lá para ver se esse dinheiro entrou. Então vocês vão fazer o seguinte, vão colocar lá, ó, cliente fará Pix na quarta-feira. Ou seja, você está atualizando o status do pedido, ou seja, está atualizando a informação, tá? Para a pessoa do financeiro não ficar aguardando segunda-feira lá toda hora olhando na conta para ver onde foi parar esse dinheiro. Tá? Se o cliente avisou que vai voltar só na outra quarta, coloca a opção ali, observação na quarta, tá? Uma vez finalizado, coloca lá a observação lá, cliente realizou o pagamento dia tal, tá? Então sempre isso em referente a uma parcela, que seria o sinal. A outra aqui, ó, referente aqui ao Santander, tá? Nesse caso aqui foi um mundo perfeito aqui, ó, pagamento realizado pelo Santander. Mas poderia, por exemplo, ó, pagamento, parcelamento, ou de repente nem usar o termo parcelamento, porque a gente parte do princípio que se é losango ou Santander, sem parcelamento. Posso botar aqui losango, ok, né, por exemplo, né? Ou então botar lá losango, pendente, cliente, assinar assinar a ficha e enviar documento. Ou seja, o cliente veio, fechou com a gente na loja, só que não botou em nome da mãe, em nome do tio. Então, botei a observação lá, ó, que foi feito pela losango, só que a pessoa lá do financeiro não vai ficar procurando lá a conclusão na losango, porque a gente tem a observação aqui que ainda está pendente assinar a ficha e o cliente ainda vai voltar para enviar a documentação. E quando que vai fazer isso? Ó? Vou botar aqui, ó, amanhã. Tá, vamos usar esse termo amanhã. A gente pode usar o termo amanhã, depois, esse tipo de coisa, dias da semana, porque ele fica registrado data e hora aqui, tá? Senão a gente poria realmente o número do dia ou a data, né? Então, por exemplo, esse exemplo que eu dei aqui, ó, no caso do losango, a pessoa ainda voltar aqui e botar sempre quando vai voltar para a pessoa não ficar esperando lá no financeiro e ficar cobrando a gente dia a dia, tá? Por exemplo, ó, já o losango lá já tá ok. Então vamos botar lá, losango. Bota sempre o nome da financeira antes, que é para facilitar a vida aqui da pessoa não ficar procurando. Losango finalizada. Tá? A gente parte do princípio que aquele processo todo, inclusive da incorporação dos documentos, tá? Que é um outro assunto aqui, já está finalizado. Tá? Então é isso, ó. Entendam a importância disso, tá? Que é para a pessoa do financeiro, setor financeiro, conseguir associar o pagamento à ficha, tá? Ou seja, pagamento ao contrato, e principalmente a gente ter um controle disso, principalmente do que é pendente. Todo o pagamento que ainda está pendente, a gente precisa do registro dessa informação, tá ok? Então é isso, gente. Não deixem de manter sempre isso informado nesse momento imediato ao fechamento da venda. Fechei agora com meu cliente levantou, coloquem isso lá, que isso não dura 20 segundos, um registro de informação. E mantenham isso atualizado. Se eu falei que o cliente vai voltar na quarta-feira para fazer esse pagamento, e por alguma razão eu descobri que ele não vai voltar na quarta, atualizem lá, o cliente vem amanhã, vem depois, ou o cliente desistiu. Não deixem que essa informação fique obsoleta ali quanto ao status do pedido e não esperem que eu cobre isso de vocês, porque no momento que eu estou cobrando isso de vocês, tem alguém lá no financeiro também me cobrando, tá? Isso passa uma mensagem ruim aí de desorganização nossa, coisa que a gente não é, tá legal? Boa sorte aí para todos, vamos seguir aí nosso treinamento com outros assuntos aí depois.